Foi. Deixa eu sair aqui. Ok. Tudo certo aí para vocês? Sim. Então, tá bom. Bom, pessoal, então, eu e o Andrei, a gente, nas nossas conversas, né, nós estávamos falando sobre a importância do primeiro contato que a gente tem com os pacientes. E aí eu comentei com ele, eu tenho esse projeto já há algum tempo, já ministrei esse conteúdo em alguns congressos, e agora, também em novembro de 2024, eu estarei com esse assunto lá também, com abordagem um pouquinho diferente, porque é um assunto muito amplo. É algo que você vai falar, pode falar em 4 horas, em 8 horas, em 16 horas, e hoje a gente vai fazer uma aula do qual o objetivo é dar o start na mente de vocês de como buscar esse caminho, né? Eu sei que dentro desse grupo nós temos uma variedade de profissionais com idades diferentes, com experiências diferentes, alguns que já têm o seu próprio método de venda, que já consegue ter resultados a partir da abordagem do relacionamento interpessoal que desenvolveu ao longo desses anos da experiência clínica. Tem outros que vão estar começando e que às vezes têm o traquejo para conduzir essa consulta que vende, e outros que não têm o traquejo, mas isso pode ser treinado, e é isso que eu quero mostrar para vocês, né, nessa fala, nessa palestra, vamos dizer assim, que é uma aula curta, para que vocês vejam que há possibilidade sempre da gente melhorar a nossa abordagem e assim trazer resultados melhores para o nosso consultório, tá? Então, como eu comecei a desenvolver esse tema da consulta que vende? A consulta que vende, ela não tem por objetivo trazer para vocês o chamado marketing de resultados, que é aquele marketing em que se emprega técnicas e métodos para se obter o resultado. Então, existe uma receitinha de bolo, de vários métodos, de várias técnicas, que se você seguir passo a passo, de forma constante, com frequência, todos os dias, lutar em direção àquilo, você vai obter resultado. Mas esse não é o objetivo da consulta que vende. Embora essa parte, ela seja importante para quem precisa e para quem sabe, tem, digamos assim, perseverança em empregar os métodos. A consulta que vende, ela tem por objetivo trazer mais ao profissional o autoconhecimento e como ele vai usar esse autoconhecimento para estabelecer interrelações pessoais de qualidade e, a partir dessa abordagem pessoa com pessoa, influenciar, persuadir o outro a fazer aquilo que você quer. E isso de uma forma ética. Eu não estou falando na persuasão como algo que vai trazer uma desvantagem para uma pessoa e vantagem para outra. Não. Então, sempre que eu usar a palavra persuasão e influência, tenham isso como algo positivo. Por quê? Quando eu influencio alguém a fazer aquilo que eu quero, porque eu tenho o traquejo para isso, que pode ser algo natural em mim ou não, quando eu tenho essa forma de influenciar, eu quero que o outro faça aquilo que eu desejo. E dentro da área da saúde, isso, não só na área da saúde, na vida como um todo, isso tem que ser feito de uma forma muito ética, porque ambas as partes têm que se beneficiar daquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou persuadir o meu paciente a comprar o meu produto, porque o meu produto vendido é dinheiro no meu bolso, é melhora na minha qualidade de vida. Mas também o meu produto vai estar levando para essa pessoa um benefício em que ela vai ficar mais feliz, ela vai se sentir melhor, ela vai ter mais saúde, ela vai ter mais bem-estar social. Então, sempre que eu usar a palavra persuasão, entendam desta forma. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que não adianta você ser um profissional com alta capacidade de persuasão e influência, mas tecnicamente você não ter habilidade ou conhecimento técnico-científico para entregar o tratamento para o seu paciente. Então, o preparo técnico-científico, a capacidade de execução do procedimento com qualidade é uma coisa à parte. Mas, para entrar nesse tema da consulta que vende, subentende-se que você já tenha o preparo técnico-científico, tá? Você já sabe o que está fazendo. Então, você vai usar essa questão do autoconhecimento, do relacionamento, da persuasão, da influência, de uma maneira ética e estando preparado para entregar o resultado que o paciente deseja
ou que você acha melhor para ele e realmente vai ser. Então, você o influencia a tomar decisões baseadas no seu conhecimento técnico-científico que ele não tem. Às vezes ele chega querendo uma coisa e você sabe, eu quero, vamos dar um exemplo, eu quero colocar uma prótese no meu mento. Você vai avaliar o paciente e se aquilo não for o ideal para o caso dele, você vai com o seu conhecimento técnico-científico e ele vai compreender que aquilo não é o ideal para ele, que existem formas assim, assado, que pode trazer o resultado que ele deseja. Então, nós não devemos nunca ir por aquilo que o paciente quer, em termos de procedimento, mas sim o resultado que ele deseja, tá? Então, fica claro aqui que persuasão e influência aqui está voltada para a ética profissional. Bom, para iniciar essa questão do autoconhecimento, nós devemos ter um direcionamento. Não é algo que as pessoas conseguem desenvolver naturalmente. Muitas pessoas, sim, são aquelas que não se influencia pelo que o outro fala, pelo que o outro faz. Ele é uma pessoa, digamos assim, que tem uma plenitude espiritual. E isso, hoje em dia, é muito difícil, porque nós vivemos num mundo muito competitivo, onde se mostra muita coisa nas redes sociais, então a gente tem que estar sempre ali para ficar encaixado no mercado de trabalho, buscando as atualidades. E isso requer energia e acaba ferindo muito o nosso bem-estar psíquico, emocional e até prejudicando a nossa saúde. Então, para que a gente possa, no final dessa aula, levar alguma coisa de positivo aqui e plantar essa semente em vocês, para que vocês possam, a partir da nossa conversa de hoje, buscar esse autoconhecimento de uma forma plena, eu quero que vocês respondam 2 perguntas. E não precisa responder isso para o grupo aqui, e se você quiser escrever, você escreve, mas o importante é que você seja verdadeiro. Você vai responder isso como se você fosse um animal irracional, ou como se você fosse uma criança. Por que isso? Ao final da aula, vocês vão compreender, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu quero que vocês façam a vocês mesmos, de uma forma bem verdadeira com essa resposta, é: com que velocidade você reage às adversidades que a vida coloca à sua frente? Então, com que velocidade você reage a algo de ruim ou que te traz muita emoção? Como que você reage? Tem 2 respostas somente aqui, tá? Por isso que tem que ser uma coisa do instinto mesmo, aquela coisa que vem de dentro, sem o crescimento espiritual que você tem como um adulto hoje. Então, como você reage? Um exemplo. Você pega, vamos colocar uma coisa bem intensa assim para a vida do ser humano. Você pega o seu companheiro ou a sua companheira te traindo. O que você faria? Como você reagiria? Não o que você faria, mas com que velocidade você reagiria? Você reagiria rapidamente, tomando uma decisão naquele momento, ou você bloqueia, você paralisa, você tem que pensar, absorver para depois reagir, ou às vezes nem reage. Então, a primeira pergunta é: com que velocidade você reage às adversidades da sua vida? E só são 2 respostas. Eu reajo de forma imediata, assim que eu sou excitado por alguma adversidade, eu já reajo imediatamente, ou não, eu bloqueio, eu paraliso. Primeiro eu tenho que pensar para depois reagir àquilo, ou então, às vezes, eu nem reajo. Então, respondam isso aí na mente de vocês. Entenderam, gente? Tudo certo? Segunda pergunta. Quando você sofre uma adversidade que te causa uma ferida emocional, quanto tempo isso dura em você? Então, você chegou, pegou seu companheiro, sua companheira ali no flagrante, e você reagiu ou não reagiu? Aquilo te feriu. Vai ferir qualquer ser humano. Te feriu. Quanto tempo essa ferida dura em você? Você vai... Vamos imaginar que você tomou uma decisão, ou imediatamente ou depois, e você se separou dessa pessoa. E quando você vê essa pessoa depois de 10 anos, toda a emoção que você sentiu no momento em que você teve essa adversidade volta
com a mesma intensidade daquele dia. Ou seja, isso marca você profundamente e você vai reviver toda aquela emoção, toda aquela dor que você teve naquele momento. Então, essa é uma das respostas. Quando eu tenho uma adversidade que me fere, que me traz emoção, isso pode ser bom também, tá? Eu usei uma coisa ruim. Quando tenho essa adversidade e eu sou marcado por ela, depois de anos, eu vou ter algo que me lembre essa adversidade e eu vou reviver esse momento, eu vou remoer isso dentro de mim com a mesma intensidade. Essa é uma das respostas. A outra resposta que você tem é: eu vou ver e simplesmente não vou sentir nada. Vou lembrar, porque não tenho amnésia. Poxa, aquela pessoa lá fez tal coisa comigo, que chato, né? Que desagradável. Mas eu não revivo aquilo com aquela intensidade do momento. Eu não sofro mais naquele momento em que eu revivi essa memória. Ok? Então, repetindo, a segunda pergunta é: quanto tempo uma marca traumática fica na minha alma depois que eu vivi aquela adversidade? Então, duas respostas. Ou isso vai me marcar profundamente e eu não esqueço, vou reviver as mesmas emoções meses, anos depois. Ou eu sou marcado por aquela adversidade, só que eu vou relevar, não vou esquecer, mas não vou ter a mesma emoção do momento. Então, essas duas perguntas, gente, ela vai nos ajudar no final dessa aula a você dar o primeiro passo para o seu autoconhecimento a partir do conteúdo que a gente vai abordar agora, ok? Tudo bem por aí? Tudo certo. Então, tá bom. Vamos, então. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Como que isso surgiu na minha vida? Por que eu me interessei por esse tema? A nossa vida, ela é feita de momentos bons e de momentos ruins. E eu tive uma vida sempre muito plena, uma vida com uma família padrão, um pai e uma mãe muito amorosos, 5 irmãos ali vivendo em harmonia, brigando, puxando cabelo, aquela coisa de criança, mas saudável, natural. E eu vivi essa vida muito bem, casei, tive um marido maravilhoso, tive filhos maravilhosos. Sempre fui muito intensa na minha área profissional, na minha área dos estudos. Não que isso seja bom, depois a gente vai falar disso mais tarde. Então, eu tive toda uma vida bem organizada, digamos assim. E surgiu um momento da minha vida, como surge na vida de muitas pessoas, e às vezes na vida das pessoas como vocês ou conhecidos, pode ter acontecido antes da idade que aconteceu comigo, pode acontecer depois. Então, eu digo que eu tive essa vida plena, claro, com problemas normais do dia a dia, de uma família, de uma mãe, de uma filha, de uma esposa, mas eu tive uma vida plena até ali meus 47, 48 anos. Hoje eu estou com 53. Então, eu tive essa vida plena ali. De repente, a minha vida, ela deu uma virada geral, que me levou, não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? Mas foram sucessões de acontecimentos. Todos os anos, a partir de 2018, eu fui tendo perdas muito importantes, problemas de saúde muito importantes, que me deixaram numa depressão muito profunda. Aquela Silvia enérgica, cheia de vitalidade. Enfrentei todos esses problemas com muita garra. Só que caí numa depressão onde eu não conseguia sair. Mas eu ia trabalhar, voltava para o meu quarto, deitava. Eu fiquei muito mal, porque foram coisas muito sérias, muito graves mesmo. E nesses momentos em que eu estava assim, eu não tenho formação em psicologia, eu não tenho formação em saúde mental. Tudo isso foi em busca dos meus estudos voltados para compreender aquilo que eu estava passando. Que, embora passando por aquilo, eu ainda gostava de ler, procurar, saber, entender. Eu acabei não fazendo terapia e eu não desaconselho, eu acho que é muito bom, porque às vezes você consegue buscar isso de uma maneira autônoma, mas às vezes você precisa de um mentor que te conduza a isso. Então, eu busquei isso através de estudos. E fazendo esses estudos, para buscar o meu autoconhecimento, entender por que eu estou passando por aquilo e como por que eu estou agindo dessa maneira, como eu faço para sair disso, vendo isso, eu percebi que dentro disso havia algo importante relacionado às relações interpessoais
que vem desde a família, lá o bebê nasce, está se relacionando com a mãe, depois os irmãos, depois os avós, vai para a escola, os professores, vai para a faculdade, amigos de trabalho, e daí vai lá e vai para o mundo do mercado de trabalho e vai se relacionar com os seus chefes ou com os seus subordinados e principalmente com os seus pacientes. E olhando essa relação, eu percebi, graças a Deus, falei, nossa, eu agia dessa maneira com os meus pacientes. Então, eu tive uma odontologia de 25 anos, trabalhada até 2018, de segunda a sábado, meio-dia. Quando foi 2018 que as coisas começaram a aparecer, eu comecei a reduzir o meu trabalho, né? E eu comecei a diminuir bastante. Hoje eu já não trabalho como eu trabalhava antes, porque eu me preparei também para isso. Isso é uma coisa importante na vida do profissional, poder parar e tirar esse tempo ou diminuir o tempo. Isso tem que ter juízo do jovem, né? Para você capitalizar e ter as fontes de renda. Então, quando eu quando eu percebi isso, que o relacionamento com o paciente, sempre eu tinha exercido isso de uma maneira, digamos assim, assertiva, e que isso era natural em mim, eu comecei a pensar nos alunos que passaram pela minha vida, que eu 20 anos dando aula em graduação, 10 anos em pós-graduação, eu comecei a pensar naqueles alunos que abandonaram a odontologia, que foram abrir loja, que foram fazer artesanato, que foram viver outras vidas, e isso não é errado, cada um tem que buscar sua saúde mental, mas muitos deles tinham alta capacidade técnico-científica para executar a odontologia. Então, por que não foram? O que deu errado ali? Então, eu pensei, pode ser isso, porque nesse convívio com os alunos, você já percebe ali quem tem um manejo psicológico para manter essa relação interpessoal com qualidade e quem acaba sendo um pouco rude demais, não porque ele queira, mas é porque faz parte daquilo que a gente vai conversar hoje. E às vezes a abordagem não é assertiva. O outro compreende aquilo como uma indiferença, como um autoritarismo, como alguém que não liga para você. Então, eu percebi que, de alguma forma, eu poderia levar essa mensagem para os alunos que tivessem essa dificuldade. Então, assim, se você está aqui e você faz venda do jeito que você está tendo uma relação com o paciente, que ele vai na sua primeira consulta, ele se encanta com você, principalmente, gente, que às vezes o ambiente, ele influencia a dar valor naquilo que você está vendendo. Mas o principal valor é aqui, ó, é você como profissional. Então, se ele vai e se encanta principalmente com você, ele vai fechar com você, porque você vai gerar confiança nele. Mas se ele vai e ele não se agrada, às vezes ele até vê valor no seu conhecimento, mas ele se sente menosprezado no tratamento, e a gente vai ter tempo para isso, mas eu tenho várias histórias sobre isso, que eu passei nessa questão de saúde. Então, se ele vê valor, ele vai fechar, se ele não vê, ele não vai fechar. Então, essa minha trajetória, ela me fez ver que eu poderia trazer esse assunto para vocês. Então, se você já vende, time que está ganhando não se mexe. Então, só inclua dentro de tudo que você faz o que você achar que é útil dessa aula. O que não for útil para você, esquece, tá? E quem é mais jovem, que está começando ali a exercer essa relação com o paciente, eu acho que vai ter muita coisa aqui que vai ser legal para você, ok? Bom, que eu quero que vocês façam um exercício agora, assim, bem rapidinho, porque a gente não tem muito tempo para isso aqui. Mas vamos pensar o seguinte: se coloca você agora no lugar do seu paciente. Esquece, você não é o doutor, você não é a doutora. Você é o seu paciente. Então, tudo que a gente vai abordar aqui, você se coloca no lugar do paciente e não do doutor. Porque eu quero que você enxergue você de fora. Porque quando você está dentro, às vezes você não se percebe. Quando você está convivendo muito tempo no mesmo lugar, você não percebe que aquela parede está com mofo, que aquela pintura está suja, que você está com um jaleco amassado, que você está com uma fachada que já não agrada mais, que está ultrapassada, que não está dando um bom aspecto para o seu consultório. Então, eu quero que você olhe tudo isso de fora. E, quando for necessário, venha para dentro de você para tomar essas atitudes, tá bom? Dentro dessa situação que eu montei
eu coloquei que esse processo de venda, na consulta que vende, pensando no autoconhecimento e relacionamento interpessoal, ela pode ser dividida em algumas etapas, tá? Então, nós teríamos um período pré-consulta, que é aquele que o paciente nunca foi ali no seu consultório ainda. Nós teríamos o momento da consulta, que o paciente vai para o seu consultório, vai te conhecer, vai conhecer o que você está oferecendo. Vai ter um momento em que ele vai tratar com você, então ele fechou. Ah, sucesso, fechou. Só que não acaba aí, porque você vai tratar, vai ter o período pós-tratamento e vai ter a necessidade de recorrência para que você se mantenha nesse mercado. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essas etapas, levando essa questão da relação interpessoal. O que eu fiz? Eu fiz uma analogia bem bobinha dessas etapas do processo de venda, relacionado, então, aos relacionamentos amorosos. Nós vamos nos colocar ali, que nós somos pessoas, e aqui no caso é profissional paciente, essas pessoas, para elas estabelecerem um relacionamento duradouro, algumas etapas vão surgir. E aí eu fiz a analogia dessas etapas do processo de venda com esse relacionamento amoroso entre as pessoas, certo? E como que isso ficou? Ficou o seguinte, o que é o período pré-consulta? Eu coloquei esse período pré-consulta como sendo aquele período de paquera. O que é a paquera? A paquera é aquele momento em que as pessoas sabem que o outro existe. Então, poxa, olha, eu vi que tem um doutor, uma doutora nova na cidade. Sabe que você existe. No momento em que ela sabe que você existe, ela pode se encantar por você. E daí ela já vai ficar de olho em você. Ela começa a paquera. Ela vai conhecer você e ela vai se interessar por você. Ela achou interessante o que você está mostrando. E daí eu pergunto para você, como paciente, na segunda-feira, você vai entrar nas suas redes sociais e você vai se perguntar: o que eu estou mostrando para quem me procura? E as redes sociais, a gente falou disso no início, né? Antes, acho que alguns nem estavam aqui. O que você está mostrando nas redes sociais atrai as pessoas que estão olhando ou afasta as pessoas que estão olhando? E daí nós entramos num outro ponto. O que eu quero atrair e o que eu quero afastar? Então, como profissional, você vai ter que estabelecer um posicionamento. O que você está mostrando ali? Vai atrair um paciente para o seu consultório? Porque o que você está mostrando gera valor, gera uma imagem de valor, de responsabilidade, de alguém que busca sempre o conhecimento e tem o melhor a entregar a essa pessoa? Será que é isso que está mostrando ali? Ou será que a pessoa entra ali, tem uma ou outra coisa sobre profissional, e daí a maioria é na balada, é bebendo, não tem nada demais, tá, gente? A vida tá aí, é para ser vivida. Só que você tem que ter o foco em alguma coisa. Você pode ter uma rede social privada, onde você tem seus amigos, seus parentes, e os seus pacientes podem ser seus amigos também, não tem importância, mas a sua rede profissional, ela não pode mostrar que você tem uma vida, digamos assim, só voltado para as coisas do mundo, né? Que as coisas árduas, as coisas do alto não estão ali. Você não mostra ali. Você não mostra ali que você é um intelectual. E se você é um doutor, você é um cirurgião dentista, subentende-se que você é uma pessoa que busca conhecimento. Então, você tem que mostrar isso para o seu paciente. Hoje, quem não mostra, fica com o consultório vazio, né? A não ser os mais antigos, que vêm com uma história que traz a família para o seu consultório, ou você se adapta a essa questão de mostrar, ou você vai estar fora. Então, faça esse exercício. Olhe sua rede social e fale o que eu estou mostrando, o que eu estou atraindo, ok? Mas olhe com olhos de paciente. Eu estou procurando um dentista para mim. Será que a sua rede está atraindo ou está afastando? E até
para isso, então, dentro do marketing de resultado, vão ter técnicas e métodos para você estar mostrando textos, falas que influenciam o paciente a querer ligar para você agora e ir para a próxima etapa do relacionamento. Sair só daquela paquera em que ele olha, que ele gosta, que ele acha que é legal, e tomar uma atitude, falar, vou marcar um encontro com ele. E olha que importância isso. A pessoa te escolheu. Ela foi lá e falou, eu quero entregar um problema meu na mão desta pessoa. Como você vai tratar essa pessoa no seu consultório? Uma pessoa que vem com o coração aberto de trazer o problema dela. É claro que ela tem que ser tratada com o máximo de respeito. Então, a pessoa olhou sua rede social e ela gostou. E ela vai te ligar para marcar o primeiro encontro, que é a consulta com você. Então, olha lá na sua rede social e vê se você realmente marcaria um encontro com você. E aí a gente passa para a segunda fase desse processo de venda, nessa ideia que nós estamos trazendo. Então, quando a pessoa marcou o encontro com você, ela ligou, conversou com alguém, esse momento do atendimento, ou pelo WhatsApp, ou pela rede social, ou um telefone mesmo de ligação direta, isso já vai fazer diferença. Poxa, me atendeu tão bem, que legal, foi um atendimento muito bacana, que já gostei disso. Tudo vai gerando uma impressão naquela alma, tá? Tudo vai gerando uma emoção naquela alma, para que ela chegue no seu consultório com a alma aberta e realmente acreditando, ou que ela chegue ali receosa. Nossa, que atendimento M, né? Liguei lá, ninguém me responde, estou falando há 3 dias, ninguém marca o horário para mim, sabe? Então, como está o atendimento do seu consultório? Isso é muito fácil saber, né? Você pode pegar um colega e pedir para ligar no seu consultório e ver como as suas auxiliares, as suas secretárias estão fazendo esse atendimento. Então, é algo que você tem que estar vigiando, porque o primeiro passo de contato é esse momento em que ela vai agendar essa consulta. Então, tem que ser feito de uma maneira que traga algo agradável para o paciente. Veja, eu não estou falando como fazer, eu só estou falando que deve fazer, ok? Então, tá ali, ó. A consulta, ela é o primeiro encontro, e como todo encontro em um relacionamento amoroso, sempre que você surpreende, você acaba gerando uma emoção. Gente, venda é emoção. Se você causa uma emoção na pessoa, ela vai estar mais aberta a fechar um negócio com você. Então, nesse primeiro encontro, você deve surpreender. Então, você já surpreende desde o momento que está marcando o encontro. Olha, gostaria de te conhecer. Tal. Ah, que legal, também já te conheço, também fiquei. Isso no amoroso. Ali, na odontologia, marcou e chegou, você tem que ter algo que traga o encantamento do paciente. E quando a gente fala do encantamento, é o encantamento, e aqui eu estou levando mais para a alma, para o espírito, para a relação entre as pessoas. Não importa se você está num lugar luxuoso ou se você está num lugar simples. Eu comecei num lugar muito simples quando eu comecei, mas eu tratava aquilo com muito carinho, era o que eu tinha. Então, eu tratava aquilo como se fosse um palácio. E as pessoas que chegavam, elas se sentiam bem, mesmo sendo simples, porque a minha relação com elas era de respeito. Então, eu não consigo, Silvia, gerar esse encantamento porque eu estou num lugar simples. Não, o encantamento principal é você. Porque o lugar, por mais simples que ele seja, tem coisas que não custam nada. Manter limpo, manter organizado, tirar a poluição visual do consultório, colocar uma flor, são coisas baratas. Um tapete, tirar um tapete velho e colocar um novo, sabe? Manter aquele ambiente de tal forma que a pessoa chega ali e ela sente que existe um zelo por aquele lugar. Aquele lugar não está abandonado, as plantas que existem lá na fachada não estão sem água, não estão murchas, o que existe dentro está limpo. Então, não importa onde você está, você tem que tratar o simples e o luxo da mesma maneira em relação à assiduidade, à limpeza, à esterilização, à aparência de zelo, tá? Então, essa questão de ter o zelo pelo ambiente é o principal. Então, a pessoa vai chegar na sua primeira consulta e a primeira impressão dela é a hora que ela para o carro na frente do seu consultório. Você está dentro do carro, você é o paciente. Você olha para a fachada do seu consultório. Se está numa sala, o seu prédio ali, como que é? Você olha, você gosta do que você vê?
Você, como paciente, você entraria naquele consultório que tem aquela fachada? A planta está murcha, a planta está sem água, a pintura está descascada, caiu letra do seu nome, da sua especialidade. Como está essa segunda impressão? Porque a primeira já foi ali no telefone, mas tudo vai gerando uma primeira impressão. Você vai olhar, isso te agrada? Então, faça esse exercício também, tá? Se você se agrada ou não. O paciente entra no seu consultório e aí ele vai estar na sala de espera. Ele vai olhar para cima, ele vai olhar para baixo. Faça isso, sente na sua sala de espera. Como você se sente na sua sala de espera? É um ambiente agradável para uma profissão que geralmente causa uma certa tensão? Ali é gostoso para você ficar? Tem distrações? O que você está vendo ali? Como você se sentiu na sua sala de espera? Olha para cima, olha para o lado, como que está isso? Beleza. Entrou, foi para a sala do doutor. A hora que você entra, o doutor vai estar sentado na mesa com uma cara legal, ou carrancuda, ou ele levanta para te dar um oi, para apertar a sua mão. Como que você está fazendo essa abordagem do seu paciente? Você está dando valor que aquela pessoa te escolheu para levar o problema dela para você? Poxa, está entrando a pessoa que me escolheu. Pô, vou dar um abraço nessa pessoa. Ah, Silvia, mas eu não sou essa pessoa de ficar dando um abraço e tudo bem, você vai entender que nem todo mundo é para isso. Mas levantar, dar um sorriso e um aperto de mão não vai fazer mal para ninguém, tá? Mesmo as pessoas mais fechadas, mais introspectivas, elas podem fazer isso, porque isso é um treinamento. Você nasce com um determinado temperamento, que nós vamos falar, só que você, na sua vida, você vai desenvolvendo características que vão ampliar suas virtudes e minimizar seus defeitos. Então, não custa nada você se ver e mudar a sua abordagem. A pessoa entrou, você começou a conversar com ela. Como está a sua capacidade técnico-científica de explicar para ela o procedimento? Que nós falamos lá no início. Eu não vou entrar nesse detalhe. Tem que estar ok. Você tem que ser capaz. Só que sempre eu acho muito importante isso, você usar uma linguagem técnico-científica, mas logo em seguida já falar no mesmo nível de instrução daquele paciente que está na sua frente. Não adianta o seu Francisquinho chegar lá, quietinho, simples, veio lá da roça, e eu querer usar termos técnicos o tempo todo com ele. Ele vai achar uma arrogância. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser arrogante e também não se posicionar muito para baixo. Fala só o palavreado do paciente. Então, você fala algo técnico-científico e aí vai explicar para o paciente o que é aquilo na linguagem e no nível de capacidade de compreensão dele. Beleza, a pessoa conversou com você e ela gostou do que ela viu. Então, se analise nesse fator. Como você está conversando com o paciente? Você está dando tempo de qualidade para esse paciente? Você está dando tempo dele falar realmente o que ele quer? Não somos psicólogos, mas hoje, se nós não estabelecermos esse vínculo de emoção entre o paciente e o profissional, qualquer propaganda no Instagram de promoção em 10 vezes ele vai, porque ele não se conectou a você. Mas se ele tem essa conexão, ele vai ver a propaganda e vai falar com você. E você vai mostrar para ele, falar assim, mas você já pensou fazer um tratamento dessa qualidade, nessas condições? Você acha que lá, como vai ser isso? Então, ele vai gerar uma conexão e ele vai vir falar com você, porque ele confia em você. A hora que ele está conversando ali com você, como está a sua sala de atendimento? Você vai ter que levar ele para lá, ou então, às vezes, é junto ali. Como está a sua sala de atendimento? Chegue no seu consultório segunda-feira e olhe para o seu consultório como se fosse seu paciente. Como que está a sua bancada? Para aquela poluição visual, fotopolimerizador ali, uma caixinha de prótese aqui, uma lixeirinha ali, caixa de luva, alicate de orto, como que está a sua bancada? Como está essa poluição visual? Experimenta tirar tudo dali para você ver como que fica mais agradável. Ah, mas onde que eu vou colocar, Silvia? Eu uso toda hora. Gaveta? Gaveta dos alicates de orto, gaveta de tudo que vou fazer para fazer, por exemplo, as fotos, a marcação. Organiza isso. E você não precisa deixar tudo jogado ali em cima. Então, esse aspecto de higiene, de limpeza, sem poluição visual, já vai agradar o seu paciente.
Ele, nossa, que consultório organizado. Ele não precisa ver um monte de coisa que nós temos. É muita bagunça odontologia, é muita coisa. Nós podemos organizar. Então, faz esse exercício. Como que está o meu consultório, ok? Então, esse momento da consulta, gente, é aquele momento em que você vai realmente exercer o seu poder de persuasão e influência na decisão do seu paciente. E você viu que ele aconteceu desde o momento que ele chegou no consultório e foi avaliando tudo que tinha ali até chegar na sua cadeira odontológica. Então, esse momento ele tem que ser um momento planejado e que isso se torne uma rotina para você. Ah, Silvia, mas eu trabalho com pouca gente, eu só tenho mais uma pessoa junto comigo no consultório. Não tem problema. Pode ser sozinho e você consegue fazer isso, tá? E é claro, não tem um ganho para ter tanta gente no consultório. Não tem problema, começa sozinho, começa com 1, com 2 e vai por 3 se necessitar. Você pode fazer tudo isso independente do número de pessoas que esteja com você, que são coisas simples que eu estou falando para vocês. Então, esse momento é o momento em que você vai usar a sua capacidade de persuasão. Existem diversos livros que vão te ensinar a ser persuasivo, que vão te ensinar gatilhos mentais, que é falar coisas que o paciente quer ouvir. E isso tudo, vamos lembrar que eu falei no início, com ética, porque eu não vou vender um protocolo para o paciente se ele não precisa de um protocolo, se ele tem falhas e pode ser feito com implantes individuais. Então, gente, eu estou falando de persuasão para que ele faça o que ele precisa com você, não persuasão para ele fazer uma coisa que ele não precisa, só para você ganhar dinheiro. Óbvio, né? Não tenho nem que discutir mais isso, nem vou ficar falando muito mais disso. Mas existem livros para isso, tá bom? Depois, qualquer coisa, eu passo para o Andrei e ele acaba passando aí para o grupo de vocês, tá? E talvez vocês já conheçam muitos nomes que tratam desse tipo de coisa. O Érico Rocha, o Pablo Marçal e muitos outros, né? Esses são os gurus maiores aí. Mas tem muitos outros. Napoleão Hill, os livros dele. Então, tem muita coisa que você lendo, você vai perceber que você pode ser melhor na sua comunicação. Como que você está se comunicando? Seu paciente está entendendo o que você está falando? Porque num relacionamento existe 2 pessoas. E as 2 pessoas devem se comunicar de forma assertiva, onde se fala e se compreende. E isso vai ser fundamental no pós-tratamento. Por quê? Se nesse momento eu falo para o meu paciente uma coisa e ele entende outra, lá na frente ele vai exigir aquilo que ele entendeu. Não, doutor, mas o senhor me falou assim, assim, assado. Falou, não, eu te falei assim, assim, assado, mas não, doutor, eu entendi diferente. Então, essa conexão no início do, vamos dizer, o contrato, o que é combinado não é caro, tem que estar muito bem definido, tá? E aí existem formas de você colocar isso no papel também, nos contratos, enfim. Mas eu estou querendo falar de comunicação verbal e não verbal nesse momento. As coisas têm que serem claras entre as 2 pessoas que estão ali. Então, tentem obter essa conexão maior nesse momento, porque dali vai gerar toda a qualidade do restante desse relacionamento que você estabeleceu, tá? Tudo bem por aí? Tudo certo. Tudo bem, doutora. Obrigada. Bom, o paciente foi lá, ele gostou do que viu, ele gostou da sua fachada, ele gostou da sua sala de espera, ele gostou, e não estou falando de luxo, volto a dizer, ele gostou do zelo. E principalmente, mesmo que alguma coisa disso tenha ficado ruim para ele, a hora que ele te conheceu, ele falou, nossa, gostei dessa pessoa. Essa pessoa, ela me fez sentir segura, ela acolheu o meu problema, e mais, ela viu além daquilo que eu estava vendo. Porque o bom vendedor, ele acolhe o problema, a queixa, a necessidade, mas ele também tem olhos para ver além daquilo que o paciente está reclamando. Então, o bom vendedor, ele vai mostrar para o paciente que ele precisa de algo que nem ele sabia ainda que ele precisava. E aí entra muita coisa da estética. Ah, você pode fazer um clareamento. Olha, você quer fazer uma simulação do fechamento desse diastema? Eu acho lindo o diastema. Mas você quer fazer uma simulação, ver se você gosta? E você vai trabalhando isso, nunca escrachando o paciente nas suas, digamos, defeitos estéticos, mas
falando, ó, isso é legal, mas se você quiser tem tal coisa. E aí você vai abordando esse paciente e ele vai comprar se ele realmente achar que aquilo é uma necessidade para ele. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não gosto de forçar tratamento. O paciente ficou muito em dúvida, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, não faz hoje não. Vai para tua casa, pensa, porque aquela coisa do imediatismo, ele funciona bem para comprar uma geladeira, um fogão, um carro, aquela emoção da hora, porque depois, né, aquilo lá não vai ter como ali. Agora, vender saúde estética de forma impulsiva, você vai comprar um problema para o resto da vida, que o paciente vai chegar e falar, ai, mas eu não queria fazer isso, você que colocou, e tal. Quem tem muitos anos de odontologia aí sabe, porque todo mundo passa por isso. Eu não queria, o senhor falou, eu fiz e tá. Então, eu não gosto de forçar tratamento. Eu explico todos os benefícios de uma forma bem harmônica, e se o paciente achar que aquilo é para ele, na hora ali, ele quiser fazer, eu faço. Mas se eu vejo qualquer dúvida, eu peço para pensar um pouco mais. E falo, vai lá, pensa, me manda o que você tem de dúvida, eu vou tentando tirar as suas dúvidas, que são objeções às vezes. Né? Ah, mas se eu fizer isso, fica daquele jeito. Ah, se eu fizer aquilo. Você pode tirar as objeções, mas cuidado. Tem paciente, todo mundo sabe aqui que a gente tem que demitir, porque você vai comprar um problema para você. Bom, mas o paciente foi lá, fez a consulta com você e ele resolveu, então, fechar o tratamento. Às vezes ele já fecha na hora, fala, não, é isso mesmo que eu quero, eu compreendi muito bem o que o senhor está falando, senhora, então eu já vou fechar, já quero deixar as coisas acertadas. Então ele vai sair com um plano de tratamento e com um orçamento ali, que pode ser a sua secretária ou pode ser você. Depende do seu temperamento, de como você estabelece essa relação, se você gosta de conversar você diretamente com o paciente, ou se você gosta de criar estratégias, colocar uma pessoa lá que pode causar uma certa influência também do paciente fazer aquele fechamento. E se você não tiver aquela pessoa que saiba fazer realmente um fechamento, é melhor você fechar. Você vai confiar mais em você do que numa pessoa em que você não sabe se vai fechar ou não. Então, às vezes, você já faz esse fechamento ali. Fechou, ela vai vir no próximo encontro, né? Tipo, gostei do primeiro encontro, vou vir para o próximo encontro. Já vai virar meio que um namoro. Hoje em dia ficar, né? Vai ficar ali. Mas vai vir para o namoro ali. Pode ter paciente que não vai fechar. O paciente vai colocar o que eu chamei agora há pouco de objeções. Falar, então, e as principais objeções, todo mundo aqui já que faz, sabe, né? A clínica do dia a dia. Eu vou falar com meu marido, eu vou falar com a minha esposa, eu vou falar com a minha mãe, eu vou pensar. E daí ela vai falando as objeções. Você pode, nesse momento, existem métodos, técnicas mesmo, copyright, palavras que você pode usar ali para mandar para o paciente ou para usar com ele nesse momento, que vai quebrando as objeções dele. Mas o que eu digo? Se forem muitas as objeções, desconfie dessa relação, tá? Então, aí você vai demitir ou não esse paciente. Mas, enfim, fechou ou não fechou, vai voltar para o tratamento. Você fez tudo certo. Você tem uma rede social que atrai as pessoas que você quer. Você tem um foco, você tem um objetivo. Essas pessoas chegam até você e você tem capacidade de influenciar essa pessoa a fechar o tratamento de forma ética com você. Essa pessoa vai voltar. Olha que importante isso, gente. Se coloca no lugar do outro. Essa pessoa vai voltar confiando que ela vai ter o melhor tratamento possível fazendo isso com você. Olha a responsabilidade que você tem. Então, no momento do tratamento, você tem que entregar o seu melhor. Toda aquela responsabilidade e zelo que você mostrou que tinha no início, agora você tem que mostrar na prática. Você tem que procurar evitar os atrasos, evitar deixar o paciente na mão, evitar não responder ao paciente depois que ele tem problemas pós-tratamento. Você tem que entregar naquele momento o que você tem de melhor. E às vezes a gente sabe que na crescente, essa curva de aprendizado dentro da odontologia, nós vamos ter deficiências no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e a gente vai quebrando essas deficiências. Aí nós vamos chegar no momento que nós estamos no auge da melhor qualidade de entrega. E depois isso vai se manter um tempo e vai chegar um momento em que nós estamos cansados e nós vamos reduzir o interesse, nós vamos reduzir o tempo gasto para conquistar esse paciente, nós vamos começar a desanimar. E tudo vai
acontecer da mesma forma. O que tiver dentro de você, que você estiver passando para o seu mundo profissional, vai ditar sua profissão. Então, você vai crescendo e seu público, seus ganhos vão crescendo junto. Você vai chegar no topo da qualidade, e aquilo vai se manter durante um longo período, dependendo das suas características e da sua saúde mental, e seu ganho vai estar lá no topo. É a hora de capitalizar, de guardar, é a hora de colocar em outros meios, em outros ganhos, porque no final você vai decair. Você já não vai ter a mesma energia. E aí, não tendo a mesma energia, seus ganhos abaixam. Mas você capitalizou, você guardou, você tem outras fontes de renda. Então, aqui, quem é jovem, quem está ali com toda a energia, tem que pensar no futuro. Nós somos profissionais liberais, então, muitos não têm um emprego, não têm um salário, e acaba a aposentadoria dependendo unicamente daquilo que a gente constrói, tá? Então, eu tenho que entregar o meu melhor nesse momento e ser responsável com o meu paciente. Então, na hora que o paciente chega para o segundo encontro, que é o tratamento, ele vai falar, nossa, realmente as minhas expectativas foram atendidas. Eu vou continuar. Quer continuar namorando com você, quer continuar vindo no seu consultório, quer continuar deixando para você o problema dele. E aí você vai ser ético em resolver. E de acordo com a qualidade do trabalho que você está entregando, os seus ganhos vão aumentando, não só porque aumenta a sua clientela, mas também porque aumenta a sua hora clínica. Pô, eu estou entregando o meu melhor, eu estou fazendo os melhores cursos, eu estou me matando aqui, eu tenho um valor. Porque se você acha que cobra muito pouco, você não está cobrando o que você acha que vale, porque você vale aquele pouco. Então, você tem que cobrar de acordo com a qualidade que você está entregando. Então, cuidado. Ah, eu estou fazendo muito barato porque acho que não foi o ideal ali. Melhora essa relação, sabe? Hoje em dia não está fácil, porque nós temos um universo de dentistas que a relação paciente-dentista está muito pequena. Então, é uma briga mesmo de leões ali. A gente vai ter que todo dia estar trabalhando todos esses pontos que eu falei para vocês, desde o momento das redes sociais, de como o paciente vai me ver, até como ele vai sair ali do meu consultório, satisfeito ou não, tá? Então, o momento do tratamento é a hora que eu vou mostrar para que eu vim. Realmente, eu vou fazer o meu melhor, eu vou mostrar que eu posso tudo ali com aquela pessoa. Passou o tratamento, o paciente veio em várias sessões, você fez de uma maneira ideal, tá tudo ok. Ninguém é passível aqui, está fora da possibilidade de cometer erros. Nós somos seres humanos e, como profissionais, podem ocorrer situações inesperadas, situações que eu não planejei. Eu dei o meu melhor e talvez naquele momento o meu melhor ainda não seja o máximo potencial que eu possa alcançar, porque às vezes eu não estou estudando o suficiente, não estou fazendo curso suficiente, ou porque realmente houve alguma adversidade e eu não consegui entregar da maneira que eu queria. Quando a gente tem essa consciência, gente, você faz, termina, e não precisa falar na hora, porque o paciente fica 2 horas ali para você terminar e falar, ai, menina, na hora que você mordeu, quebrou a crista do dente lá, nós vamos ter que refazer. Ele já sai desanimado. Deixa quieto ali, fala, olha, isso aqui depois eu vou dar um polimento, dei um polimentinho aqui, a gente vai dar um polimento. Quando o paciente volta, você fala, olha, naquele dia que eu dei o polimento, ético, conta a verdade, o paciente não é bobo. Olha, aconteceu, né, da fratura, eu vou fazer um ajuste aqui antes de fazer o próximo dente, beleza? Beleza, ele vai aceitar. Então, a gente tem que ter essa tática de quando falar com o paciente, de acordo com as emoções dele, ali também. Mas, enfim, eu fiz o tratamento e o meu paciente, no pós-tratamento, né? Aqui, gente, ó, a gente está no slide ainda voltado ao que eu estava falando, né? Você assumiu obrigações, não decepcione, entregue o que prometeu, etc. Aí aqui agora a gente vai para outro, que é o pós-tratamento. Esse pós-tratamento, o paciente foi embora com o tratamento que você realizou, e como eu falei, ninguém está passível de não errar, ele pode te procurar, ele pode ligar. E aí, como vai ser esse retorno do paciente? Como que ele vai ser recebido no consultório depois que ele tratou e ele pagou? Tá tudo certo já. Nossa Senhora, ter que refazer aquilo, meu Deus, já recebeu, já gastou. É terrível você trabalhar pensando no dinheiro. Hoje em dia é difícil, porque a gente tem muito boleto, né? Nunca vi uma fase, tenho 30 anos de formada, 32. Isso, 32. E nunca vi tanto boleto assim, é muita coisa no mundo para a gente estar pagando. Então é difícil, mas a gente tem que dar valor a quem nos deu valor.
Então, se o paciente liga se queixando, procura atender a queixa dele o mais rápido possível. Quanto mais rápido você atende a queixa do seu paciente, menos pessoas ficarão sabendo do problema que ocorreu. Porque se você demora muito, o paciente está falando para todo mundo. Ah, eu fui lá e aconteceu isso, e isso vai se perpetuando, de um falando para o outro. E se você atende rapidamente, fala, nossa, eu fui lá, tive um probleminha lá, mas me atendeu, nossa, resolveu rapidinho, olha, super de confiança. Então, dê esse atendimento, não fuja do paciente, não deixe um WhatsApp sem responder, não deixa, vigie o que essa secretária está fazendo em relação a esse retorno de pacientes com queixas de tratamentos já realizados, tá? Então, aqui, na analogia do relacionamento aqui, seria uma coisa à distância. Ai, estou ali naquela emoção do namoro tal, aí um vai morar longe. Aí, de repente, o apaixonado, que é seu paciente, fica ligando, querendo, e você não dá atenção, você não responde. Você se sentiria bem? Seu paciente também não se sente. Então, reavalie como você está tratando os pacientes que retornam. Ah, Silvia, mas às vezes eles retornam com tanta prepotência, com tanta falta de educação. Não existe nada mais eficiente do que você tratar com muita educação quem te trata com falta de educação. É como se você quebrasse a pessoa. A pessoa chega e você fala, ah, não, tudo bem. Olha, fica tranquilo, eu vou resolver seu problema. Eu nunca discuto por WhatsApp. A pessoa fala. Ah, dona Maria, não, fica tranquila, já vou ver um horário para a senhora e nós vamos resolver. Nós vamos resolver. Mesmo que você ache, não, mas isso aqui não é culpa minha, isso aqui... Fala, nós vamos resolver. Porque na hora de conversar, se você tiver argumento que aquilo realmente não faz parte da sua responsabilidade, a pessoa não tem como fugir daquilo numa conversa franca, numa conversa ética, numa conversa onde não tem para onde ela fugir. Então, você tem que trabalhar isso em você para poder entregar isso para o seu paciente. Então, essa paz de espírito, essa maneira calma, mesmo querendo xingar, querendo macetar, você consegue se você souber quem você é. A gente já vai falar disso depois. E aí, esse paciente que veio, tratou, foi embora, precisou de novo por um problema, você atendeu, ele vai ter recorrência no seu consultório. Ele vai se manter com você e ele vai trazer outras pessoas ali. Então, a recorrência é aquele paciente que vai voltar a cada 6 meses, vai voltar a cada ano e vai trazer outras pessoas com ele, tá certo? Então, nesse período do pós-tratamento, né? O paciente procurou, você deu atenção, mas depois ele sumiu, não deu mais atenção. O que você está fazendo para ele lembrar que você existe? Para ele não olhar um outdoor de uma promoção, de um doutor blogueirinho e falar, ah, vou lá conhecer. Ou então ele olhar e falar assim, legal, veio mais um. Não, mas eu já tenho o meu. Eu gosto do meu. O meu faz as coisas certas. O meu tem ética comigo. Eu percebo o valor nele. Não é algo que a pessoa intencionalmente está pensando isso. Mas ela se conecta com você em todo esse processo para ela não dar valor em qualquer um que chegue na vida dela. Ah, não, eu tenho o meu companheiro, eu tenho a minha companheira e ela é muito boa, ela é 10, ela não merece que eu vá para outro, porque ela me dá valor. Então, o que você está fazendo nesse momento em que o paciente não está te vendo? Você está ligando, mandando alguma coisa, tem a data do aniversário, o que você está fazendo? Pode ser pelo WhatsApp, um cartãozinho, o que você está fazendo para que essa pessoa não te esqueça? Então, pense nisso para você poder inserir dentro do contexto do seu consultório esse tipo de conexão com o paciente, tá? E aí o paciente, coloquei ali, né? Não foi só um caso. Ele lembra de mim, ele tem emoção por mim, eu vou voltar a tratar com ele, ok? Então, é para manter esse relacionamento duradouro e feliz. Então, gente, de tudo isso que eu mostrei para vocês até agora, o que vocês perceberam? Que tudo é relacionamento. Nós somos seres de relação. Nós somos seres sociais, nós não conseguimos viver sozinhos no mundo. Nós precisamos das outras pessoas para nascer, para comer, para viver, para usar uma roupa, para arrumar um dente, para arrumar um cabelo, para ter um relacionamento, para ser pleno em algumas coisas. Então, o relacionamento na vida do ser humano, ele existe antes do nascimento. Na barriga da mãe já existe uma relação entre dois indivíduos. E ele nasce pai, irmão, filho, igual eu falei para vocês, até chegar lá
no relacionamento profissional com as pessoas que você convive. Mas para que esse relacionamento tenha qualidade e você consiga exercitar tudo isso que a gente conversou antes, você precisa saber se comunicar. Como diz a Cíntia Chagas, diga para mim. Isso não é uma verdade? É uma verdade. A gente tem que saber se comunicar. Por quê? Quando eu me comunico de uma maneira que o outro se sente ofendido, eu vou repulsar, eu vou repudiar o outro com palavras, eu vou acabar causando uma repulsa nele, um afastamento. E é o que eu não quero como profissional. Eu quero atrair as pessoas para mim. E nessa comunicação, como a gente falou, eu tenho que alinhar a expectativa com a realidade. Ah, eu quero essa boca aqui. Olha, essa boca eu não consigo fazer exatamente igual, porque é um indivíduo diferente de você, mas a sua boca tem uma característica muito legal e a gente vai fazer de um jeito que vai combinar com o seu rosto, tá? Tem que combinar com você. Às vezes essa boca em você, se eu pudesse colar essa boca em você, talvez você não ficasse bonita, mas do jeito que eu vou fazer, pode confiar em mim que vai ficar muito bom, você vai gostar. Segurança, mas para isso eu tenho que ter conhecimento técnico-científico e treinamento, e tudo isso é uma curva de aprendizado, tá? Mas como que eu vou conseguir ter essa plenitude de comunicação, de relacionamento com as pessoas? É me conhecendo. Aí que a gente entra no autoconhecimento. Andrei, nós estamos aí em quanto tempo de aula? Deu mais ou menos uns 50 minutos. Tá. Tranquilo. Se você precisar que acabe, dá um alôzinho, tá? Vou O tempo entrar é aqui numa seu. parte bem interessante. Fica à vontade, doutor. À Então, tá bom. vontade. Muito bom. O que eu tenho de sugestão para vocês, para iniciar esse autoconhecimento, gente, é muita coisa. Mas essa semente que eu vou deixar para vocês é o que me abriu os olhos para saber quem eu sou, por que eu sou assim, por que eu era aquela Silvia que chegava em casa, estava na faculdade dando aula o dia inteiro, saía 6 horas da manhã, ia lá, dava aula tarde, manhã, tarde, início da noite, sorrindo para os meus alunos, sabia conversar com eles, porque eu tenho essa forma de conversar, e eu acho que quando eu fui estudando, eu vi que já era nato minha ali. Mas a hora que a Silvia chegava em casa, meu Deus, por que trocar esse vaso de lugar? Por que esse sapato está aqui no chão? Por que essa toalha está aqui na cama? Aquela pessoa implicante que chegava e via defeito em tudo. Por que eu sou assim? Por que eu me irrito tanto com coisas fora do lugar? Por que o atraso das pessoas me faz tão mal? É ela que está atrasando, é ela que está perdendo conteúdo, não sou eu. Então, por que eu me importava tanto com algumas coisas? E daí, nesses estudos todos meus, eu cheguei no consenso de que muitas das adversidades que eu passei, que eu comentei de 2018 para cá, elas ocorreram por causa da minha mente. Eu somatizei muitas coisas que, por fim, eu acabei tendo um câncer de mama. Então, depois de tudo que eu passei, eu tive um câncer de mama. Então, a nossa mente, ela guia todo o funcionamento do meu corpo. Eu não sei se vocês já ouviram falar em PNL, que é Programação Neurolinguística, que diz que o nosso cérebro, ele é como uma máquina, né? Uma analogia, que pode ser programada para uma coisa ou para outra, para o bem, para o mal, para um caráter definido ou para uma falta de caráter. Então, o nosso cérebro, ele de uma forma, uma analogia, ele é, então, uma máquina que pode ser programada. E que essa programação, quando eu tenho essa programação no meu cérebro, eu consigo conduzir o que acontece no meu corpo. Então, se eu, Silvia, consigo ter um pensamento em que eu vejo o meu valor, eu sei a minha importância, eu vou ter uma postura de pessoa de valor e que tem algo a trazer para o mundo. Se na minha mente eu não tenho valor nenhum, eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho qualidades para esse mundo, o meu corpo também vai mostrar isso. Eu vou ficar encurvada, com a cabeça para baixo, não vou olhar as pessoas. Então, na programação neurolinguística, o cérebro comanda o corpo. Mas, Silvia, é tão difícil comandar o cérebro, é tão difícil comandar a mente.
A mente é minha, mas eu não consigo comandar essa mente, eu não consigo parar de comer isso, eu não consigo fazer um exercício. Eu não estou falando isso só para vocês, não. Eu falo todo dia para mim, porque é uma jornada isso. É tão difícil comandar o cérebro, só que o cérebro, na PNL, existe uma outra via, que é o corpo conduzir o cérebro. Eu estou lá, o meu cérebro, eu não tenho valor, eu não consigo isso, eu não consigo nada, eu isso. Tudo que você pensar, você somatiza, você vai acabar levando para o mundo. Aí você fala, nossa, tudo isso, mas eu vou mudar a postura do meu corpo. Eu vou entrar nessa sala com o meu ombro reto, com a minha cabeça erguida. Começa a andar diferente. A PNL mostra que o corpo muda o cérebro. Então, a partir do seu corpo, você consegue mudar o cérebro. Então, o cérebro comanda o corpo comanda o cérebro. Então, quando você não consegue um, você vai no outro. E você vai, então, criando essa conexão. Então, isso é muito importante. Por que eu estou falando disso agora? Porque, assim, para o autoconhecimento, nós temos que entender o que são os temperamentos. Foi o primeiro start na minha vida. Os temperamentos, eles surgiram antes de Cristo. Hipócrates, né, o pai da medicina, ele que detalhou pela primeira vez o que eram os temperamentos. E ele dividiu todas as pessoas, ele dividiu os temperamentos em 4, colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Então, ele dizia que todas as pessoas se encaixam em um destes temperamentos. Tá, Silvia, mas o que é o temperamento? O temperamento é algo inato, é algo que Deus nos dá, né? Para quem crê em Deus. Para quem quer falar de outra maneira, é algo que a natureza nos dá. É como se fosse o nosso instinto, comparando a um animal. É aquilo que eu já nasço com essas características para reagir de forma rápida ou lenta e para guardar as emoções por muito tempo ou por pouco tempo. Ó, a pergunta que vocês responderam lá. Então, o temperamento, ele é algo imutável na vida das pessoas. Isso quer dizer que você nasceu com aquele temperamento, você vai morrer com aquele temperamento. Mas isso não quer dizer que você vai viver a vida inteira refém das virtudes e dos vícios do temperamento que você tem. Porque nós somos seres racionais. Então, nós podemos controlar os nossos instintos, nós podemos melhorar as nossas virtudes, para que nós possamos ter um progresso, e nós podemos minimizar os nossos vícios, os nossos defeitos, para nos relacionarmos de uma maneira mais adequada. Então, além de eu conhecer o meu temperamento e entender o que eu tenho de qualidade, o que eu tenho de defeito, e trabalhar isso, eu também vou conseguir identificar no outro qual que é o temperamento dele. E quando eu percebo o temperamento do outro, eu sei exatamente o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de fazer, como eu vou abordá-lo de uma maneira persuasiva, falando aquilo que ele quer ouvir, para que ele faça o que eu quero dentro da ética profissional. Então, eu me conhecendo, eu consigo conduzir o meu temperamento durante a minha vida, e consigo também me relacionar bem com o outro temperamento. O momento mais favorável para se determinar o temperamento é na infância. Então, aí quem é pai, mãe, tem filhos pequenos, de acordo com o que a gente comentar aqui, você vai entender, você vai falar, nossa, meu filho se encaixa no colérico, não, no melancólico, sanguíneo, fleumático. Isso conduz até a educação do filho. Não adianta eu pegar, por exemplo, um colérico que tem muita energia, é extrovertido, é dominador, e colocar ele para ficar lendo uma historinha boba que ele não vai dar a mínima atenção. Então, eu tenho que saber o que fazer. Quem gosta das coisas árduas, o colérico, o melancólico, então, se for coisa interessante, eles vão gostar. Se for coisa mais fútil, ele não vai querer. Ele não vai querer ficar sentado ali fazendo uma tarefa monótona. Ele gosta de fazer coisas que tenham energia. Então, se você conseguir determinar o temperamento dos seus filhos, você vai conduzi-los para relacionamentos mais assertivos no futuro. Isso também pode ser aplicado no seu relacionamento amoroso. Nossa, minha mulher, ela é uma fleumática.
Nossa, não quer nada com nada, fica lá com aquela cara de paisagem, eu falo com ela, ela não reage. É que ela tem um temperamento diferente do seu, que é colérico e que gosta de falar demais, sanguíneo, que gosta de falar demais. Você tem que entendê-la, entender as virtudes e os defeitos dela para poder fazer com que esse relacionamento chegue num meio termo, onde as pessoas convivam se sentindo bem. Não um relacionamento narcisista que eu faço o outro se bloquear. Eu pego um marido, uma mulher sanguínea e bloqueio, tiro ela do mundo. Ela adora o mundo, ela adora falar, ela adora dançar, ela adora comer, ela adora festa. Eu tiro ela dali. Então, o narcisista ele vai bloquear a sua natureza, né? E com isso você vai ser infeliz. Então, conhecer o seu temperamento vai te fazer ter relações de qualidade com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, com seus pais, com seus irmãos, com seus colegas de trabalho e com os seus pacientes, tá? Então, vamos entender um pouquinho sobre esses temperamentos para você ir percebendo em qual você se encaixa. Então, como eu falei, quando é criança, pela forma com que eles agem com os colegas e no dia a dia, você consegue perceber mais, porque eles não pensam muito para agir, eles agem mais com essa pulsão mesmo ali do temperamento nato que ele teve, que não é herdado de mãe, não é herdado de pai, não é herdado de ninguém. É uma coisa nata vindo realmente da natureza de Deus. E você vai manter isso sempre. Existem pessoas que têm um temperamento, mas por viver com outros temperamentos, vão criando aportes desse temperamento. Então, o que eu vou falar não é uma regra. Falo, nossa, mas eu me identifiquei com tal coisa. Só que eu também faço isso, isso, isso. É claro, você vai fazer, depende da sua convivência. Então, temperamento é aquilo com que você nasce e a personalidade é o que você desenvolve a partir das suas experiências de vida. Então, você vai tendo momentos que podem ser bons, ruins e que vão te moldando tanto o ambiente quanto as pessoas com as quais você convive. E você vai formando a sua personalidade, que pode ir mudando. Isso não é falta de personalidade, é só uma questão de ambiente. Por isso que se fala, o ambiente vai guiar muito aquilo que você é. Então, nesses livros de autoconhecimento, de gatilhos mentais, ele coloca lá que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Porque você tem o seu temperamento, mas você se deixa moldar também pelo ambiente. Ok? Vamos lá, então. Colérico. Esses nomes que Hipócrates deu ali, ele se baseou na época em fluidos corporais, não vou entrar em detalhe, que hoje sabe que não tem nada a ver ali. Mas os temperamentos, ele é considerado ciência do temperamento. Então, isso existe nas pessoas realmente, tá? E ele é só um start para se ir conduzindo para diversos outros estudos da personalidade humana também, do caráter, do comportamento, enfim. O colérico, a emoção principal do colérico é raiva. Parece que ele está sempre insatisfeito com aquilo que está acontecendo. Então, ele é bem pilhado em cumprir horário, em não decepcionar, em executar de forma correta, em comandar, em ser um líder. Então, essa característica do colérico faz com que ele possa exercer cargos de liderança, possa ter várias pessoas sob o comando dele. Gente, tem muita coisa para falar, mas vou ter que falar das coisas mais simples ali para vocês entenderem, tá? Então, essa capacidade dele, que seria a virtude de ter um domínio, de exercer um comando, de gostar das coisas que são mais úteis. Ele não se distrai com futilidades, com as coisas do mundo, com a bebedeira, com a gula, não. A raiva domina ele ali, tá? Então, essa característica, a gente vai falar raiva, mas vamos colocar ali como uma pessoa que se incomoda com o que está acontecendo e quer que a coisa funcione, ele vai estar sempre ali tentando ajustar tudo para que isso progrida. Ele tem muita vontade de crescer profissionalmente, ele tem vontade, todo mundo tem, né, gente? Mas o colérico, além dele ter, ele não para. Ele fica todo dia pensando naquilo, ele deita pensando, ele acorda pensando. Ele não se distrai. Se ele vai para uma festa, ele vai estabelecer conexões ali pensando num network. Ele não vai ficar ali só porque vai ter o melhor uísque, vai ter melhor champanhe, vai ter melhor comida. Ele nem pensa nisso. Ele vai beliscar ali, não é o principal para ele. Ele está ali para estabelecer conexões que o leve à frente.
de uma forma onde a virtude traz muitos benefícios para o colérico, por outro lado, as próprias virtudes, se não forem trabalhadas, vão trazer os piores defeitos, os piores vícios. Então, o colérico, como ele gosta de comandar, ele gosta de fazer as coisas funcionarem, ele pode entrar um outro pecado capital, digamos assim, que é a soberba. Ele pode se achar o centro das atenções, ser um egocêntrico, querer ser o centro daquilo que está acontecendo ali, só que não de forma escandalosa, como é o sanguíneo, ele é mais contido, ele vai mais naquilo que é centrado, ele gosta da coisa bem feita. Então, ele vai estar ali, ele pode exercer uma arrogância perante as pessoas que ele comanda, e, ao mesmo tempo, exercer uma hipocrisia com as pessoas que comandam ele. Porque como ele não gosta de mostrar as dificuldades que ele tem, as deficiências que ele tem, ele é muito orgulhoso, ele não consegue ser humilde. Então, ele acaba fingindo que tudo está bem para quem é mais que ele, certo? A inveja não é uma coisa, um pecado capital presente fortemente no colérico, mas ele não gosta que as pessoas percebam que ele não está conseguindo. Então, às vezes, ele esconde, e isso traz uma angústia interna muito grande, porque ele não extrapola isso, ele não extravasa, melhor dizendo isso. Então, o colérico é esse, que pode ser um ótimo comandante, um bom estrategista, fazer as coisas funcionar, ele vai te entregar, como dentista, o melhor tratamento, porque ele preza pela qualidade e em cumprir a obrigação dele. Esse colérico, então, dessa maneira, ele também vai para o vício, que seria a arrogância, a falta de humildade, a hipocrisia, né? A dissimulação, porque ele não quer, ele finge que está tudo bem com ele, certo? E o colérico, ele é extrovertido, ele sabe falar, ele entra em qualquer lugar, ele tem essa conexão. E, gente, tudo isso que eu estou falando é a natureza, tá? É o temperamento que ele nasceu. Ele pode ter sido moldado por um pai repressor, uma mãe repressora, e de repente não fazer exatamente isso. Só para que vocês entendam que a gente tem que pensar nas variáveis que formam a personalidade, tá? Então, o colérico, ele é essa pessoa extrovertida que consegue fazer toda essa relação com as pessoas, ele sabe o que falar, né? Se ele passa por algum problema, por alguma adversidade, ele age imediatamente. Então, se alguém chega para ele e fala, olha, o fulano quebrou aquilo lá, não está agindo, chama ele aqui que a gente já vai resolver isso. Ele vai agir imediatamente, ele vai tomar uma decisão imediata, ele não para pensar. E talvez com isso ele pode tomar até decisões precipitadas, que depois até ele tem dificuldade de voltar atrás, porque ele não gosta de errar, ele gosta de ser sempre o certo. Então, ele é essa pessoa que age imediatamente. Se alguém foi atropelado, ele não vai pensar, ele vai lá, vai ajudar. Então, é tanto para o bem quanto para o mal. Ele vai tomar uma atitude imediata e vai resolver o problema. Então, ele soluciona o problema, ele vai lá e resolve. Mas, quando a gente pensa na impressão que o problema causou nele, por exemplo, a traição, lá que eu dei o exemplo no início, ele nunca vai esquecer. Então, o colérico, ele se impressiona fortemente, profundamente, e ele não vai esquecer. Quando ele olhar, ele vai lembrar tudo que fizeram para ele e vai sentir aquele mesmo rancor, aquela mesma dor que ele sentiu. Ele vai olhar e vai ter raiva daquilo que aconteceu com ele, tá? Então, quem comentou lá que age imediatamente pode ser um colérico. Aquele que comentou lá que guarda a impressão e depois tem um sentimento, depois de muito tempo ainda guarda aquele ressentimento, pode ser um colérico. Por enquanto, a gente está falando pode. Então, vê aí onde você se encaixa, tá? Melancólico. O melancólico, embora o nome pareça melancolia, tristeza, não é isso. O melancólico é aquele que guarda para ele os sentimentos e que sente muito. Ele é uma pessoa de todos os temperamentos que é muito sentimental. Ele guarda muita coisa, ele percebe muita coisa. Então, ele é aquela pessoa que ele tem muita sensibilidade às coisas do mundo. Tudo vai causar influência nele. Então, como ele tem essa sensibilidade a tudo do mundo, ele acaba
tendo muita dúvida. Então, o melancólico é uma pessoa de dúvidas. Ele sempre vai estar duvidando de algo que vai acontecer. Então, por exemplo, se você tem um amigo melancólico, você chega para ele falando dos seus projetos, ao invés dele primeiro, às vezes, falar assim, olha, parabéns, nossa, vai dar super certo e tal, ele vai falar assim, tá, mas você já viu que isso aí pode falir, que isso daí é não sei o quê, ele vai pôr todos os defeitos. E não é porque ele está querendo o mal do seu projeto, é porque ele tem essa análise da vida. Tudo para ele vai ver a vantagem, mas ele vai ver também a desvantagem. E a partir daí tomar a decisão. Então, o melancólico é alguém muito precavido. Ele é muito importante dentro de uma empresa, dentro de um comando, porque ele tem uma visão não apaixonada daquilo que vai acontecer. Ele consegue ser seco na hora de pensar naquilo que vai ocorrer. Embora ele seja profundo nos sentimentos, ele consegue analisar friamente. Aquilo que quem está muito envolvido não consegue ver, ele consegue ver. Então, ele tem essa capacidade. Ele é um ótimo profissional, ele consegue executar tarefas com maestria, porque ele se preocupa também. Ele quer o horário corretamente, ele quer tudo bem feito. Então, ele é uma pessoa que é muito zeloso por tudo aquilo que ele faz. E em função dele conseguir ver o lado ruim, digamos, das coisas, às vezes ele é visto como uma pessoa rabugenta, como uma pessoa que é mal-humorada, porque ele é quieto, ele não é de ficar falando. E quando ele fala, ele vai falar do que pode dar errado, ele é visto como um rabugento e mal-humorado. Mas o fato é que o melancólico, ele tem muito sentimento, então ele pode ser atraído pela emoção do outro. Se ele sentir no outro uma conexão, ele vai permanecer naquele relacionamento. Então, ele é bom em muita coisa, é concentrado, é responsável, mas ele pode ser visto dessa maneira, como um rabugento, como uma pessoa que só coloca defeito, como uma pessoa que só quer o mal do outro, quando na verdade não é isso. Ele é muito mais que isso, tá? O melancólico, ele é introvertido. Ele não gosta de ficar se expondo muito, ele não gosta de expor a vida dele. Então, você vai na rede social de um melancólico que não trabalhou o marketing, ali ele vai estar muito frio, não vai conseguir manter um relacionamento tão forte com as pessoas que entram ali, tá? Ele é mais na dele. Mas, como eu disse, a vida pode treinar ele a ser diferente. Então, todo temperamento, eu posso aumentar virtudes, diminuir defeitos, para poder liberar essa questão que não me favorece, tá? Então, o melancólico, ele é introvertido, ele não age por impulsividade, como o colérico. Ele vê uma adversidade e ele paralisa. Ele paralisa, sabe por quê? Porque ele gosta de pensar muito para depois fazer. Lembra? Quero ver os pontos positivos, quero ver os pontos negativos, depois eu estabeleço uma reação. Então, o melancólico é aquele que bloqueia, mas é um bloqueio para pensar, assimilar, para depois agir. Né? Uma pessoa que pensa para agir. Já o colérico, lá, às vezes, ele age sem pensar, mas ele é resolutivo. E o melancólico, como ele é muito profundo, como ele é muito sentimental, ele se impressiona muito com as adversidades que acontecem com ele. E ele guarda isso por muito tempo também. Então, igual ao colérico, ele guarda aquelas marcas na alma e quando ele vê, ele tem toda aquela sensação que ocorreu naquele momento que a adversidade se formou, naquele tempo. E o colérico não esquece, vai ter todo o sentimento, mas o melancólico, além dele sentir tudo, ele vai guardar um rancor, uma tristeza. Então, ele absorve de novo aquilo e ele pode ficar dias ali remoendo aquela situação quando ele vai vivenciar de novo aquele momento, tá? Então, ó, se você bloqueia para pensar e depois agir, você pode ser um melancólico. Se você guarda as marcas, você pode, e depois de tempo, com muito tempo, você pode ser um melancólico ou um colérico. Então, vão dando um xizinho aí. Sanguíneo. O sanguíneo, a vibe dele, olha só que tá aí, né? A vibe dele é a alegria. O sanguíneo, ele é muito comunicativo. É bom ter um sanguíneo por perto, porque ele anima tudo.
ele gosta de falar dele, ele até ouve as pessoas, só que ele não é profundo. Ele, às vezes, ele está ouvindo ali pensando em outra coisa. Então, o sanguíneo é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa que traz alegria para o ambiente que ele está. Então, essas características podem ser empregadas para uma pessoa, por exemplo, que está numa recepção, que é uma pessoa que sabe tratar bem o outro, que sabe sorrir, não tem a cara fechada. Um profissional que vai ali se envolver com o paciente, porque ele fala até dela. Ele fala de si próprio. Você está numa fila esperando alguma coisa, ele puxa a conversa com o de trás, puxa a conversa com o da frente, tá? O sanguíneo, ele tem essa característica de ser um good vibe, de ser positivo. Diferente do melancólico, ele é visto pelas outras pessoas como alguém positiva, que sempre estimula, que sempre vê a coisa com os olhos do copo meio cheio e não meio vazio, que o melancólico vê meio vazio, ele vê meio cheio. Então, é uma pessoa boa de se conviver. Só que ela também tem os rampantes de ira, tá? Tem os rampantes de ira, porque ela age de forma, digamos, escandalosa, lembrando ali que a gente vai ter sempre esse controle da personalidade, ela age de uma forma muito exagerada, tanto na alegria como nas frustrações. Eu coloquei ali a pessoa gritando com o computador e tal, pode ser um colérico e pode ser um sanguíneo, porque ele tem essa reação tanto para o bem quanto para o mal, tá? O sanguíneo, embora ele tenha toda essa energia de vibração positiva, ele acaba não se aprofundando muito nas coisas. Então, ele é desatento. Às vezes você está conversando, ele falou, a hora que você vai falar, ele fica olhando para outro lugar, ele não está vendo, não está te ouvindo praticamente. Então, ele fica ali naquela vibe meio desatenta. Mas ela é um temperamento comunicativo, expansivo, é extrovertido, né? Gosta de resolver as coisas e gosta muito de ajudar. Se você falar, eu estou com um problema, não, amanhã eu vou lá na tua casa te ajudar, tal. Da hora, aí não aparece. Não aparece porque ele esqueceu, tá? Não é nem porque ele não mentiu, ele esqueceu mesmo. Ele esqueceu que ele tinha marcado esse compromisso com você. Então, ele é visto muito como superficial em algumas coisas. Então, ele tem uma intenção, ele tem uma vibração, uma energia, mas depois ele não dá continuidade. Então, ele faz um monte de projeto, mas ele não desenvolve quase nada. Ele precisa ser conduzido, ele precisa ser criado ali na família para criar uma personalidade que aumente a virtude do relacionamento, mas também baixe a frequência ali dos vícios. O sanguíneo, ele é uma pessoa vista como, dentro do pecado capital, ele tem a luxúria e a ira, né? A gula, desculpa. Ele também pode sofrer a ira, como a gente está vendo aí, que é o natural dele, mas ele tem a luxúria, ele gosta de festa, ele gosta de beber, ele gosta de comer. Ele é aquela pessoa que vai na festa e ela foi por causa da comida, ele foi porque gosta da bebida, gosta da companhia, gosta daquela emoção. Não importa se amanhã ela tem que trabalhar de manhã, ela levanta, ela vai, mas que ela não perde a festa, ela não perde, tá? Então, o sanguíneo, ele vai ser um paciente na sala de espera, por exemplo, que se você atrasar com ele, tá tudo bem. Ah, não tem problema não, eu tenho que resolver, estou conversando com uma amiga aqui, ela fica ali e não liga. O colérico, ele vai ficar tenso de esperar na sala de espera. Então, deve ser o primeiro horário ou o último para ele, porque ele não gosta de esperar, ele tem muita coisa para fazer, tá? Ele gosta de horário cumprido. O melancólico, ele também não vai gostar de esperar, mas ele não vai reclamar. O colérico vai reclamar, porque ele já fala. O melancólico não vai reclamar, ele vai ficar ali e vai ficar remoendo. Nossa, estou fazendo tanta coisa, estou aqui, não estou fazendo e tal. E o sanguíneo é aquele que não vai ligar, vai ficar numa vibe boa, sorrindo, conversando com a secretária e não vai ligar, tá bom? Então, o sanguíneo tem essas características aí. O sanguíneo, ele age rapidamente nas adversidades. Então, se age rapidamente, você pode ser sanguíneo ou colérico. Então, ele age rapidamente. E ele não pensa também, ele vai lá e só faz, não mede as consequências daquilo. Já a impressão na alma passa muito rápido. Ele sofre uma adversidade ali, ele vai ter os sentimentos de um ser humano, vai guardar tudo aquilo ali naquele momento, sentir e tal, mas no outro dia ele levanta e ele vai viver a vida dele. Não é sobre mim, foi o outro, então tá tudo bem, eu vou viver minha vida. Ele não liga, é uma pessoa de cabeça boa. Ele não vai guardar mágoa que fica gerando doença no corpo dele. Ele vai levar a vida como se aquilo não tivesse acontecido.
Vai ver a pessoa de 10 anos, ele vai lembrar, como eu falei, não tem amnésia, mas ele não vai sofrer, ele não vai lamentar, ele não vai remoer, tá? Então, o sanguíneo reage rápido e não guarda ressentimento, não guarda as mágoas. E, por último, nos temperamentos, o fleumático. O fleumático, ele é uma pessoa muito profunda. Ele é uma pessoa introspectiva também. Ele pensa bastante. Ele gosta de ter o tempo dele isolado, tá? Mas ele, diferente do melancólico, ele não é pessimista. Ele é uma pessoa que ele é para comando, o sanguíneo e o fleumático já não são pessoas tanto para comandar. O sanguíneo até comanda, só que ele é disperso. O fleumático, ele não gosta de competição. Ah, ele vai lá porque a escola marcou alguma coisa para ele competir, ele vai lá correr, ficou em último lugar, tá tudo bem. Não vai ser o colérico, o amiguinho colérico que ficou em último e fica chorando. Não, tá tudo bem, não ligo. Então, é uma pessoa também de mente boa, que pode não somatizar doenças. Então, o fleumático é aquele que gosta de estar no lugar dele, no tempo dele, não gosta de ser incomodado. Então, se a gente pudesse dar uma face para o fleumático, é essa face de paisagem. Estou nem aí. Ele é uma pessoa que, quando ele busca conhecimento, ele vai profundamente. Só que, para ele sair da zona de conforto e ir lá buscar, ele precisa ser incentivado. Por isso, é interessante o conhecimento dos temperamentos lá na primeira infância, para os pais poderem conduzir isso, né? Já um profissional fleumático, ele traz um problema, né? O sanguíneo e o fleumático são pessoas que não ligam muito para horário. Ah, se atrasar, tudo bem. Se não atrasar, tudo bem. Diferente do colérico e melancólico como profissional, que vai ficar irritado se a pessoa não avisou, que vai ficar irritado porque vai atrapalhar toda a agenda do resto do dia. O fleumático e o sanguíneo, se atrasou, vem, ele fala, não, vou fazer uma coisa aqui que vai ser rápido para não atrasar o resto do dia. Ele vai resolver sem sofrer, enquanto que o melancólico e o colérico vai sofrer mais. Então, o fleumático, ele só tem que ter cuidado com o quê? Ele é uma pessoa não competitiva, tem uma mente muito boa, gosta muito de pensar, de ficar com ele mesmo, de pensar na natureza, ele gosta dessas questões da natureza, só que ele precisa ser incentivado. Precisa tirar ele desse lugar e colocar ele em movimento, tá bom? Então, o fleumático, ele não age rapidamente, ele vai agir lentamente. Então, ele vai ver uma adversidade e ele vai bloquear, paralisar. Mas essa paralisia dele não é porque ele quer pensar como agir da melhor forma, é porque ele não se importa mesmo, tá? Não ligo, tá tudo bem. Ele vai olhar e vai, claro, dependendo da situação, os sentimentos do caráter, da personalidade vão estar ali. Mas ele vai ficar assim, meio, pô, por que fazer isso comigo, né? Tipo assim, ah, não merecia isso, né? Vai ficar com ódio na hora? Vai, mas ele não vai agir na hora ali, ele vai ficar na dele. Ele não vai agir por impulso, tá? E ele nem vai ficar pensando muito em como agir, simplesmente vai deixar a coisa acontecer. E, além disso, ele não reage rapidamente, ele também não guarda os ressentimentos. Ele vai viver aquele momento e depois ele também não vai se magoar quando ele vivenciar momentos parecidos com aquele. Então, o fleumático reage lentamente e não guarda ressentimentos, digamos assim. Então, velocidade de reação, lenta ou rápida. A rápida é o colérico e o sanguíneo, e a lenta é o fleumático e o melancólico. Guardou por muito tempo aquela marca na alma, colérico e melancólico. Não guardou, tá de boa, sanguíneo e fleumático. Então, se você colocar essas questões aí, você vai se encaixar em um desses temperamentos, tá? Ah, Silvia, mas tem coisas que eu me identifiquei em um e identifiquei o outro. Depois você pensa melhor, pensa de uma forma mais centrada, de forma verdadeira, e pensa em uma coisa que você odiaria mesmo que acontecesse, e como você reagiria, tá? Que daí você vai conseguir identificar isso. Tá, Silvia, eu identifiquei. Eu acho que eu sou colérico, eu acho, porque esse momento, só com 2 perguntas, é só um start. Você vai estudar mais isso para poder compreender melhor. E agora, o que eu faço com esse conhecimento? O que você faz com esse conhecimento é olhar para você e não usar o seu temperamento
para justificar as suas grosserias, as suas más atitudes, as maneiras rudes com que você fala com as pessoas, tá? Então, por exemplo, isso eu estou falando ali do colérico e do sanguíneo e até do melancólico. O fleumático não é muito de fazer isso. Então, você não vai justificar isso para as pessoas. Ah, eu sou assim porque eu sou colérico. Tem que me aguentar. Ninguém tem que te aguentar. Ninguém tem que ir no seu consultório se você não tratar bem. Ah, eu não vou mudar. Problema seu, fica onde você está, não cresce. Mas se você consegue identificar isso e falar, eu quero mudar, e só depende de você, você vai buscar melhorar essas questões que são inerentes do seu temperamento. Fala, não, eu preciso melhorar aqui e ali. Então, é tanto para você melhorar suas virtudes, como diminuir seus defeitos, quanto para você entender os pacientes que estão falando com você. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. É que começou uma chuva muito grande aqui e talvez fique um pouco, se ficar ruim, vocês avisam, tá bom? Não, tá normal. Mas, enfim, você não pode usar o temperamento para justificar os seus defeitos. O que você tem que procurar é conhecer os seus defeitos para melhorar. E conhecer o defeito do outro para compreender. Ah, mas eu tenho que compreender o defeito do outro e o meu eu tenho que melhorar? Se você quiser ser uma pessoa centrada, que tem uma saúde mental, que tem um bem-estar psíquico, você tem que mudar você, esquecer o outro, trazer para a gente toda a responsabilidade da nossa vida. E aí eu lembro um pouco assim da minha situação, lembra que eu falei que eu chegava, reclamava que estava tudo fora do lugar? Como eu tenho um espírito colérico, temperamento, como eu sei que, como eu sempre busquei muito as coisas, agitada, tal, acordava cedo, fazendo tudo que eu desejava, correndo atrás dos meus projetos, eu achava que eu tinha que chegar em casa e ser tratada como uma rainha. Aí a rainha chegou, vamos, né, tirar o sapato dela, vamos dar comida para ela, vamos deixar tudo limpo. Gente, ninguém tem que fazer nada por você. É você que tem que fazer por você. Isso eu não aprendi agora. Eu tive um curso de docência de ensino superior, onde eu trabalhei a felicidade lá, e naquele momento eu já consegui ter essa compreensão de que se eu faço tudo o que eu faço, é porque eu quero. Ninguém está me obrigando a fazer. Então, ninguém tem que ser responsável pelo cansaço que eu tenho. Se eu estou cansada, revejo as minhas atitudes, mudo minhas atividades para não me sentir cansada. Então, a partir do momento que você consegue trazer para você tudo que você acha que é problema no outro, você consegue resolver. Porque a solução do meu problema está só em mim. O outro é problema dele. Se é um filho, um marido, uma mãe, um irmão, eu posso tentar mostrar para ele também o caminho do autoconhecimento para que ele também melhore. Porque eu tenho que compreender, mas eu não preciso conviver. Porque também a minha saúde mental vai embora. Então, tem muita coisa dentro desse conceito de autoconhecimento e de compreensão do que é o outro, tá? Eu tenho que entender, mas eu não tenho que conviver, porque eu também tenho que me manter saudável. Então, tá aí. Vocês responderam essas questões. Aí eu só queria um feedback aí, se alguém puder falar, não o que achou, mas se conseguiu se encaixar dentro de um desses temperamentos. Vocês conseguiram? Fala aí para mim. E também, às vezes, você consegue ser o pai, sua mãe, seu irmão, sua namorada, sua família. Deu para ter uma noção disso, gente? Sim. Sim. Eu não estou vendo vocês, tá? É só com ouço. dúvida. Pode falar. Eu Quais as fiquei com dúvidas? dúvida, né? Me encaixei um pouquinho em vários. Certo. Mas com o tempo, né? Como você mesmo falou, com o tempo você vai pensando, revisando, anotei vários tópicos e eu acho que eu vou me encaixar, sim, em um. Isso. É porque E é o melhorar, seguinte, né? Isso, E melhorar. Sempre melhorar. Exatamente. É porque, assim, como eu falei no início, são 4 temperamentos básicos, você nunca vai sair de um deles. Ah, eu era colérica, mas agora eu consegui ser um fleumático. Jamais vai acontecer isso com você. Mas dependendo da sua criação, eu sou colérico, mas eu tive um pai fleumático, uma mãe sanguínea,
ou eu sou melancólico, minha mãe e meu pai são sanguíneos, eles me ensinaram a ver a vida com mais beleza, com mais poesia. E aí eu saio daquele melancólico rústico e me modelo para ter uma personalidade diferente. Então, a gente vai tendo aportes das pessoas com as quais a gente convive. Por isso que, às vezes, dá essa dúvida ali, tá? Verdade. Mas, à medida que você for evoluindo nos seus estudos sobre os temperamentos, aos pouquinhos você vai se conectando e identificando. Verdade, Mas, obrigada. nada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Então, a gente vai tentando identificar, né, as virtudes, né, de cada um deles, mas é muito difícil a gente fazer isso. A partir do momento que a gente começa a parar para pensar, igual você está plantando essa semente, igual você está falando, a gente começa a ver, né, como que a gente se comporta, como que o paciente se comporta. É muito legal Sim. isso. Então, tudo isso que a gente está conversando, como eu falei para vocês, às vezes, nessa questão com o paciente, de conquistar o paciente no dia a dia, como eu falei, tem gente que vai fazer isso naturalmente. E tem gente que, depois de saber sobre os temperamentos, vai olhar para si próprio e falar: poxa, é isso que está faltando, essa sementinha que eu preciso colocar ali para poder modificar a maneira de falar. Ah, poxa, eu sou um melancólico, então meu paciente chega, eu não sou de falar muito. Eu dou explicações, mas eu dou explicações de uma forma muito rígida. E eu falo muito dos problemas que podem dar também, porque vocês sabem que às vezes quando você exagera, não é exagerar nos problemas, mas exagera em colocar as reações adversas, intercorrências que pode dar um problema, você afasta o paciente. Você nem tem isso, mas o medo dele ter vai te fazer falar. Um dos sentimentos do melancólico, o mais proeminente nele ali é o medo. Por isso que ele tem muita dúvida, o melancólico. Ele fica muito em dúvida, então ele fica remoendo muito tempo para tomar uma decisão. E aí você acaba afastando o paciente. Então, quando você começa a olhar cada característica, né, e colocar isso na maneira que você está falando com o seu paciente, você vai conseguir compreender melhor o processo e ter mais resultado, né? Ok? Então, vamos lá. Está terminando, tá, gente? Está acabando. Meu Deus, já vai para 2 horas de aula, né? Aqui eu só coloquei uma coisinha assim, mais uma sementinha aí para vocês procurarem. O Napoleão Hill, ele fez uma pesquisa com 25.000 pessoas para entender como que ocorria o sucesso na vida de algumas pessoas e o fracasso na vida de outras. E aí ele tem um livro lá, 48 Leis do Sucesso, ele tem Mais Esperto que o Diabo. São leituras que vão te fazer pensar muito em como você está agindo, sabe? E aí eu separei essas 3 leis, que ele colocou leis do fracasso, tem várias, né? Dezenas. Aí eu coloquei ali, ó, principal, falta de meta. Então, o que eu quero deixar para vocês? O primeiro passo é você aceitar que você não está tendo o resultado que você poderia ter ou que você merece. Se você acha que está tendo o resultado que você gostaria e que é aquilo mesmo, ok, já está feito. Vai ser isso, a sua mente que comanda tudo que você faz. Mas se você aceita isso, você vai para o segundo passo, que é você conhecer o seu temperamento, para a partir daí começar a identificar o temperamento das pessoas que convivem com você. E aqui, no caso, a gente está falando do paciente. Para saber, gente, coisas banais. Qual horário que eu marco para ele, se ele vai se importar de esperar ou não vai, se ele tem paciência para esperar a prótese que vai ter tanto tempo de... Sabe, tudo. Você vai conseguir ali identificar nesse paciente. Identificando o seu temperamento, o temperamento do seu paciente, você tem que ter o que a gente chama de propósito definido. Principalmente os mais jovens aí. O propósito definido é aquilo que você quer para a sua vida, o principal, que vai ser o pilar para os outros. O principal que eu quero para a minha vida é casar, ter filhos e ser feliz. Isso é genérico. A maioria das pessoas querem encontrar um amor verdadeiro, casar, ter filhos e ser feliz. Só que para você encontrar seu amor verdadeiro, casar, ter filhos e ser feliz, você precisa dar subsídios financeiros para isso. Porque dinheiro não traz felicidade? Não é bem assim. Dinheiro traz bem-estar, traz saúde, traz
aquilo que você precisa para gerar um conforto para sua família. A gente sabe que a falta, a escassez levam a desavenças. Então, o dinheiro é importante, sim. Então, qual é o meu propósito definido para construir uma vida de sucesso na minha profissão? O que eu quero? Você tem que ter isso. Porque se você não tiver o seu propósito definido, fica igual esse cara aí, andando para qualquer lado, igual uma barata tonta. É igual o filme lá, Alice nos Países das Maravilhas. Coelho, para onde eu vou? Ele fala, onde você quer ir? Ela fala, não sei. Ele fala, então qualquer caminho serve. E daí você fica indo para qualquer caminho e você não fecha em um único foco de objetivo e aí as distrações te tiram do principal. Então, estabeleça ali uma meta, um propósito definido. E nunca é tarde, tá? Eu tive uma vida onde eu e meu marido, todo final de ano, a gente, no Natal, no Ano Novo, a gente fechava os nossos objetivos do ano. E a gente sempre cumpria. E foi um propósito definido em casal. Eu perdi o meu marido em 2000, depois de um transplante para o Covid, que foi uma dessas adversidades. E foi assim, eu perdi o chão. Um casamento de 30 anos, eu não tinha um propósito definido. E eu fiquei 4 anos e meio quase, com todas as coisas que aconteceram, no fundo do poço. Então, eu tive que restabelecer os meus propósitos. Eu tive que definir um novo propósito, e não propósitos, porque eu até fiquei em propósitos. Isso me atrapalhou muito. Hoje eu tenho um propósito definido. E eu vou em busca daquilo. E isso vai me trazer não só vantagens financeiras, mas também vai me trazer saúde mental. Porque hoje eu aprendi a lidar melhor com as pessoas. Quando as pessoas me maltratam, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Não é nem maltratar. Outra diversidade, aos pouquinhos estou colocando tudo, né? Eu tive um tumor cerebral em 2018, operei em 2020, que meu marido morreu, eu também operei. Então, eu faço ressonância todo ano. E eu fui num neurologista da Unimed, porque eu precisava de um pedido para mandar para o meu médico em Curitiba. E eu entrei na sala, eu sorri e falei, bom dia. Aí ele olhou para mim e falou, pode se sentar. Fez assim, tipo, cumprimentando um bom dia com... Pode se sentar. Eu falei, eu gostaria de um pedido, assim, assim, assado. Ele olhou e falou, você já pegou uma aqui, né? Digitou, me entregou e falou, só falar com a secretária. Eu saí dali, eu saí rindo. Sabe por quê? Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. Aquilo tudo é em relação a ele. Eu não sei o que está passando na vida dele. Ele, pelo comportamento, ele é um fleumático ou um melancólico, que conversa pouco. O melancólico ainda tem mais argumento. Ele está mais ali para um fleumático e ainda com uma depressão, porque ele tinha uma olheira muito profunda e ele pouca fisionomia, sabe? Então, está mais ali para um fleumático. Eu saí dali rindo, falei, meu Deus, coitado desse cara. Por quê? Porque não é sobre mim, é sobre ele. Agora, se você entra lá e é atendido dessa maneira, e você já acha que o mundo te deve tudo, que você sofre preconceito disso, sofre preconceito daquilo, que na sua casa você... Não, você chega lá, você sai de lá deprimida. Poxa, a pessoa nem me olhou. Será que é porque eu tô com uma roupa tal? Será que é porque... Você começa a buscar problema em você, quando na verdade não é você. Então, aprender a se libertar dessas amarras, tirar de você os problemas, é fundamental para que você se sinta bem, tá? Então, põe um propósito definido e corre atrás dele. Luta todo dia. Todo dia você tem que lutar pela sua vida, no geral, né? Você tem que acordar cedo e trabalhar, cuidar da criança, cuidar da comida, cuidar do mercado. Tire pelo menos 1h30, 2 por dia para cuidar do seu propósito, aquele que você definiu como prioridade, ok? Não é que ele tem mais prioridade que a sua família e pelas pessoas. Não, as pessoas são fundamentais na nossa vida e elas são a prioridade. Só que para eu manter isso tudo de forma saudável, eu tenho que ter prioridades para a construção financeira. Então, tem essa meta, tem esse propósito, tá? O outro sinal que você pode fracassar é ter uma mentalidade fixa. E isso existe muito no colérico, que não aceita uma opinião, ele vai fazer as coisas, ele não vai falar com ninguém, ele acha que o que ele sabe tá bom, eu sou mais eu sei melhor porque eu estudo mais, porque eu organizo mais, aquela pessoa não sabe nada, vem me querer me dar palpite. Ouça as pessoas, principalmente as pessoas que te amam, mesmo que elas não tenham tido experiência naquilo que você está fazendo. Porque tem aquela coisa, né?
que cada ser na sua vida consegue ver a falha em alguma outra coisa que você tem. Tipo, a mãe sabe do amigo falso. Tem várias coisas, agora não me vem exatamente na cabeça, mas você ouça pessoas que te amam, tá? E as que não amam, ouve também e filtra. Mas dê valor àquilo que veio até você. Poxa, falou isso, será que é para me prejudicar? Mas eu vou ver. Vou ver se isso é verdadeiro ou não. Aceite opinião. Não se feche em você e faça coisas sem nunca falar com ninguém. Um exemplo que eu vou usar de novo do meu casamento é que eu e meu marido, a gente conversava muito sobre as decisões da família e ele tinha o pai dele como guru. Todos os negócios que a gente ia fazer, ele, fui lá, falei com o pai, ele falou assim, 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 dava uma opinião. E o pai dele tinha a 4ª série primária, mas tinha uma vida de experiência. Então, a gente tem que saber ouvir as outras pessoas, tá? Então, o colérico ouve pouco, o sanguíneo não dá muita importância, o melancólico, ele ouve e ele vai ver os pontos positivos, negativos, e ele vai, então, naquele caminho que ele acha que é certo, tá? O fleumático, ele já ouve também, ele pode ser conduzido, mas o colérico, ele é arrogante nessas decisões. Então, ele tem muitas qualidades, mas ele tem muitos defeitos também. E eu quero deixar claro aqui para vocês que nem um temperamento é melhor que o outro. Você ter um temperamento não significa que você está taxado a ser um guloso que gosta de balada, como o sanguíneo, um preguiçoso que não sai do lugar, com a paciência de um fleumático, um mal-humorado como o melancólico, ou um irado como o colérico. Não, isso não tem que te representar. Porque, como eu falei, se conhecendo, você consegue trabalhar esses pontos, tá bom? E, por fim, aqui, ter foco no outro. Hoje em dia, nós vivemos uma vida de aparência nas redes sociais. E essa vida de aparência faz com que a pessoa que está por trás da tela fique se comparando com quem está naquela tela. E tem trazido depressão, suicídio, insatisfação em muitos adolescentes, jovens e adultos. Então, uma coisa, quando você se conhece, é você entender que você é único no mundo, não existe ninguém igual a você é o que você não vai mudar algumas características, outras você consegue, você tem os seus limites, você tem os seus recursos, você tem os seus propósitos. O que o outro está fazendo é de acordo com tudo isso nele. Eu nunca vou estar no lugar dele. Mesmo que eu tenha a mesma oportunidade que ele, vai ser diferente, porque eu sou outra pessoa. Então, parar de olhar para o grande e achar que você não consegue. Ninguém começa grande, tá? A não ser os herdeiros, que geralmente acabam pequeno pela perda de tudo. Então, você tem que parar de focar no que o outro está fazendo. Foca em você, nas suas qualidades, nas suas características e vai para frente com os seus planos. Dentro dos temperamentos, o melancólico é o que tem mais característica de ficar olhando para o outro. Então, dentro dos pecados capitais, seria uma inveja. Mas essa inveja, ela pode existir em todos, tá? Porque dentro dos pecados capitais isso está em outros temperamentos também. Mas essa inveja faz ele travar. Ele olhar para o outro, ele bloqueia. Então, quando ele não olha, ele tem muita capacidade de realização. Não, eu vou fazer aquilo que eu posso. Eu não quero fazer o que o outro fez. Eu quero fazer aquilo que eu posso dentro das minhas condições. Então, tem que trabalhar isso, de não focar no outro, tá bom? Então, ali coloquei esse homem olhando para o outro que cresceu demais e ele está pequenininho. Ele vai jogar a maleta no chão e vai chorar? Não, ele tem que continuar caminhando, que um dia ele pode chegar lá. Só que no lado dele, de acordo com os limites dele, ok? E, por fim, nós falamos, então, sobre como que eu posso estabelecer, no final de tudo isso, o que eu quero deixar para vocês é como estabelecer uma relação, uma comunicação assertiva com o seu paciente em todos esses momentos que vão levar ele ao consultório e depois que ele sai do consultório também, mas principalmente para que você se sinta bem e não se sinta usado por uma pessoa ou pela outra. Você vai se conhecendo, você vai fazer aquilo que te faz bem. Você vai ter uma consciência de quem você é
e não querer ser o outro, ou fazer como o outro, ou querer ser igual a Gabriela. Sou assim, nasci assim, síndrome de Gabriela, não vou mudar. Então, quem não quer mudar, vai continuar exatamente onde está, ok? Então, se conheçam para poder melhorar a sua saúde mental, que a minha busca foi por isso. E graças a Deus, eu consegui. Isso não é uma coisa estática, a gente tem que lutar todo dia para ser uma pessoa que se controla. Ah, mas eu vou me controlar e isso vai me fazer mal. Eu quero mandar a pessoa para aquele lugar. Não faça dessa maneira. Se você fizer, você vai criar conflitos. A melhor coisa é você se afastar. Se afasta, a percepção do afastamento é o que tem de mais, de isolar, de deixar o outro para lá, ele vai perceber que ele não foi legal com você, tá? Eu espero que a semente do autoconhecimento esteja plantada aí no coração de vocês. Tem muita coisa sobre isso. É um tema que eu gosto bastante, adoro e estou cada vez procurando mais, tá bom? E eu espero que dentro da odontologia, da relação com os pacientes, vocês consigam alcançar essa boa condução. E aí está o QR Code do meu Instagram. Segue lá que eu sigo de volta. Obrigada, Andrei. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, Silvia. Silvia, muito obrigado, tá? Eu que Conteúdo agradeço. riquíssimo, a gente fica até pensativo, né? É essa a ideia, né? A gente tem que pensar mesmo, quem és tu? Né? Quem sou eu nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Então, às vezes, a gente não para pensar. E algumas pessoas vivem uma vida bem bacana, sem intencionalidade, devido à sua própria natureza. Mas como a gente tem às vezes, quando a gente tem uma natureza que está nos prejudicando, e principalmente prejudicando o nosso corpo, nossa saúde mental, a gente tem que buscar esse conhecimento, porque a gente consegue daí conduzir de uma maneira mais racional. Tem que ser intencional, né? Se a gente for intencional, a gente Sim, consegue. sim. Bom demais. Normalmente a gente marca esses encontros, Silvio, eu acho que eu nem te falei, para discussão de casos, a gente pega alguns casos e vai conversando parte técnica. Mas quando você Entendi. falou que você podia conversar com a gente sobre esse assunto, eu já avisei o pessoal, ó, vai ser um sábado um pouco diferente, né? Vocês vão gostar. Eu acredito que todo mundo gostou bastante aí Espero do que que você sim. passou. Obrigada, Legal, pessoal? Andrei. Quer fazer algum comentário? Ralph, tudo certo? Então tá bom. Muito obrigado, viu, Tudo bom, Silvia? Adriane? Eu que Valeu agradeço, gente. demais. Fiquem com Deus, tá? Deus Obrigado. Bom abençoe final de semana todos. para vocês. Segunda-feira, então, tem a Para vocês tarefinha, hein? também. Vira paciente lá e vai observar as coisas. Vai observar tudo Isso. antenado. Valeu demais, Silvia. Valeu, Valeu. pessoal. Um Tchau, abraço. Obrigada, tchau. Fê.